Mad Max foi lançado há 46 anos nesta semana. Aclamado como um dos grandes filmes de baixo orçamento e o filme que lançou a carreira do astro Mel Gibson, a história que o compõe é uma viagem por um deserto distópico. No final da década de 1970, os cineastas amadores George Miller e Byron Kennedy buscavam ingressar na indústria cinematográfica profissional. Trabalhando como médico em um hospital de Sydney na época, Miller desenvolveu uma ideia com Kennedy para um filme ambientado em um futuro pós-apocalíptico. Transformando a ideia em um trato de uma página, Miller contratou o escritor James M. C. Causland para escrever o roteiro. M. C. Causland era jornalista na época, sem experiência cinematográfica, e se preparou indo ao cinema com Miller e estudando as estruturas dos filmes de faroeste. M. C. Causland escrevia todas as noites, das 19 horas à meia-noite, e se encontrava com Miller todas as manhãs às 6 horas, antes de começar seu plantão no hospital. M. C. Causland se concentrava principalmente nos diálogos, enquanto Miller se preocupava com a narrativa e os personagens. Os roteiristas batizaram o roteiro de Mad Max. Uma vez concluído, Miller e Kennedy o apresentaram à produtora australiana Roadshow Entertainment. Eles ficaram entusiasmados, mas disseram que os jovens cineastas teriam que contribuir com algum financiamento. Miller e Kennedy elaboraram uma apresentação de 40 páginas sobre o filme e começaram a procurá-lo com investidores. Miller também trabalhou centenas de horas extras. Finalmente, após cerca de 18 meses, os $350 mil necessários foram arrecadados. Para interpretar o papel principal de Max Rokatansky, Miller queria um ator americano para que o filme fosse amplamente visto. Percebendo que isso custaria a maior parte do orçamento, ele recorreu a atores menos conhecidos. James Healy, de origem irlandesa, recusou o papel, achando o diálogo conciso desinteressante. O Instituto Nacional de Arte Dramática, NIA, fez um chamado para o casting, pedindo jovens corajosos, e muitos de seus alunos fizeram o teste. Um desses candidatos era Steve Bisley. Ele compareceu ao teste e convenceu seu colega de classe e colega de quarto, Mel Gibson, a fazer o mesmo. Gibson mais tarde lembrou que Miller lhe deu 2 páginas de diálogos para memorizar. Ele as semi-memorizou e depois voltou e improvisou o resto. Gibson foi contratado na hora e disse: "Acho que eles acreditaram." Nos últimos anos, surgiu uma história apócrifa de que Gibson apareceu para a audição com o olho roxo, nariz inchado e maxilar quebrado, após uma briga de bar na noite anterior. Miller afirma que não foi isso que aconteceu. Gibson recebeu $10 mil para estrelar o filme. Devido ao orçamento limitado, foi convidado a interpretar as cenas de luta corpo a corpo. Quando o filme foi lançado, o completamente desconhecido Gibson foi deixado de fora dos trailers americanos. O cantor e ator australiano Frank J. Alden fez o teste para o papel de Jinguzi, amigo de Max. Ele disse que não conseguiu o papel por criticar o roteiro. O papel acabou indo para o colega de quarto de Gibson, Steve Bisley. Em parte porque ele sabia pilotar uma moto. O vilão é o líder de uma gangue de motociclistas, Toucuter. Miller escalou Hugh K. Asbreen, um ator com formação em Shakespeare, para o papel. Mais tarde, ele o escalaria novamente como vilão principal e Morton Joe em Mad Max, Estrada da Fúria. K.S. Barney modelou sua atuação, em parte, no lendário Senhor da Guerra Mongol, Genghis Khan. Ele permaneceu no personagem durante toda a filmagem e frequentemente mudava o sotaque de uma cena para outra, tornando o personagem imprevisível. Rose Bailey foi escalada para interpretar a trágica esposa de Max, Jessie. Com apenas 4 dias de filmagem, porém, Bailey se feriu em um acidente de bicicleta. A produção foi interrompida por 2 semanas e ela foi substituída por Joanne Samuel. Os sinais de mão que vemos Jessie fazer não são linguagem de sinais de verdade. Os gestos teriam sido inventados na hora por Samuel. Outros membros proeminentes do elenco foram Tim Barnes como Johnny The Boy e Sheila Florence como Mai. Barnes se mostrou impopular no set por não sair do personagem, e Florence quebrou o joelho durante a produção ao tropeçar enquanto corria com a espingarda. As primeiras ideias de Miller para o filme não envolviam um futuro pós-guerra. Ele teve a ideia ao tentar criar um conceito que não exigisse um grande orçamento e viu um filme de ficção científica de humor negro, Um Menino e Seu Cachorro. Ao escrever o roteiro,
MC Causlan se inspirou na crise do petróleo de 1973 na Austrália, onde brigas eclodiram impostos de gasolina após greves no setor petrolífero. MC Causlan disse: George e eu escrevemos o roteiro com base na tese de que as pessoas fariam quase qualquer coisa para manter os veículos em movimento. Miller estava interessado em fazer um filme mudo com som bastante visual. O roteiro incluía instruções detalhadas, e por isso, acabou tendo 214 páginas. E naquele primeiro roteiro, Max tinha um parceiro de direção, chamado Dark One. A formação médica de Miller aparece no filme. O sobrenome de Max vem do aclamado patologista Carl von Rokitansky, que desenvolveu um procedimento para remover órgãos durante uma necrópsia. Algumas das coisas que Knight Rider grita no rádio são letras de Rocker e Livewire, músicas da banda australiana AC/DC. E em certo momento vemos uma pichação em uma pedra dizendo F, você em grego, uma homenagem à herança grega de Miller. O diretor de fotografia era David Egby, que mais tarde disse que a filmagem foi muito perigosa. Algumas sequências foram filmadas por Egby como passageiro de uma motocicleta a 177 km/h. Ele disse, eu sabia que estávamos arriscando nossas vidas lá fora. Ned Dawson era o chefe de efeitos sonoros e mixou o som dos corvos na trilha sonora para tornar o filme mais sinistro. E o supervisor de efeitos especiais Chris Moore encharcou os pneus do veículo com óleo para fazê-los soltar fumaça. Buscando uma trilha sonora com sonoridade gótica, Miller contratou Brian May para compor a música, tendo gostado de seu trabalho no filme de terror e ficção científica, Patrick. Não é o mesmo Brian May que tocou guitarra no Queen. Trabalhando com um orçamento pequeno, Miller descreveu a produção como cinema de guerrilha. A equipe fechava estradas ilegalmente para filmar sequências de ação e precisava interromper a comunicação via walkie-talkie, pois os carros de polícia conseguiam interceptar a frequência. O famoso carro V8 Interceptor de Max foi modificado pelo designer de produção Murray Smith, seguindo a proposta de Miller de um carro australiano de aparência maligna. Custou mais de $35 mil para ser criado, mais de 3 vezes o salário de Mel Gibson pelo filme. Após o término das filmagens, o carro percorreu shoppings e feiras de automóveis em Vitória como parte do marketing do filme. Foi colocado à venda, mas ninguém o comprou, o que significa que Miller pôde trazê-lo de volta para Mad Max 2 alguns anos depois. Durante a produção, Gibson e Beasley foram parados por um policial rodoviário enquanto dirigiam para o local no Interceptor e vestidos como os personagens. Outros membros do elenco relataram ter sido impedidos de entrar em bares devido às suas roupas. Para economizar dinheiro, Miller usou prédios antigos e decrépitos como locações. O quartel-general da patrulha da força era uma torre de água e seu interior foi filmado na usina de gás de Port Melbourne. A garagem era, e ainda é, o estacionamento subterrâneo da Universidade de Melbourne. A van na perseguição inicial era de um ferro velho. Seu motor foi removido e a equipe a empurrou para a frente dos carros que vinham em sentido contrário. A falta de peso do motor levou ao acidente espetacular e giratório. E os baldes no teto estavam cheios de leite. A primeira cena filmada foi a de Johnny quebrando a corrente do telefone do viaduto. Ele parece estar com muita pressa, não só por causa da trama, mas também porque não tinham permissão para filmar naquele viaduto e estavam filmando ilegalmente. A gangue de motoqueiros era uma gangue da vida real chamada Vigilantes. Eles iam ao set todos os dias fantasiados, muitas vezes com suas armas de brinquedo à mostra. Assim, cada um recebia uma carta explicando que estavam fazendo um filme a caminho do set. A casa usada para as filmagens da Fazenda de Mai estava abandonada na vida real. Estava completamente vazia e teve que ser preenchida com móveis das casas de Miller e da equipe. O carro Negrider tinha um foguete auxiliar instalado na traseira para causar o enorme acidente. Ele perdeu o controle, errou o caminhão-tanque e entrou em um campo, onde perseguiu a tripulação por 400 metros. A explosão foi recriada com um carro rebocado. O co-roteirista James M.C. Causlan faz uma ponta. Nós o vemos de barba e avental em frente ao restaurante de beira de estrada Fat Nancy. Ele observa os ciclistas e guinchos da polícia se afastarem.
Rapidamente ficando sem dinheiro, Miller se ofereceu para pagar motoristas de ambulância, um motorista de trator e alguns dos motociclistas no set com pedaços de 24 latas de cerveja para aparecerem no filme como figurantes. Muitos deles concordaram. Devido ao orçamento, foram utilizadas viaturas policiais desativadas e as motos foram demos doadas pela Kawasaki. No elenco, apenas Steve Bisley usava roupas de couro legítimo, os outros policiais usavam vinil. Para filmar a cena final, Miller pagou $50 a um caminhoneiro para atropelar a moto. O caminhoneiro não queria danificar seu equipamento, então a equipe de filmagem instalou um escudo pintado para se parecer com a frente do caminhão. Tony Patterson passou 4 meses editando o filme e depois teve que sair, pois estava programado para trabalhar na comédia-drama Jimbo Ola. Miller o finalizou na casa de Kennedy, em um editor caseiro. Miller disse que ele cortava o som na sala de estar e eu cortava a imagem na cozinha. Antes do lançamento do filme nos Estados Unidos, a distribuidora American International dublou as vozes dos atores, temendo que o público não entendesse o sotaque australiano. Robina Chaffee, a cantora da Sugarton Night Club, foi a única voz restante. Houve alguma controvérsia quando o filme foi proibido na Nova Zelândia por causa da cena em que Goose é queimado vivo dentro de seu veículo. Isso se deveu às semelhanças com um incidente real envolvendo uma gangue pouco antes do lançamento do filme. Apesar do seu orçamento exíguo de $350 mil, Mad Max arrecadou $100 milhões em todo o mundo. Estabeleceu um recorde para o filme independente mais lucrativo de todos os tempos. Manteve esse recorde até ser superado por A Bruxa de Blair em 1999. Finalmente, Ian Goddard foi encarregado da segurança no set durante a produção e fez um trabalho excepcional. Apesar da carnificina e da destruição completa de 14 veículos, nenhum acidente ocorreu durante as filmagens.